A empregada que salvou Michael Jackson do próprio pai. Era 1979, Gary, Indiana. Uma cidade cinza, de aço e fumaça. De sonhos que nasciam pequenos e morriam menores ainda. O mundo não sabia o que acontecia dentro daquela casa, mas ela sabia, porque ela estava lá todos os dias. Ela via tudo, e naquela noite de outubro, ela precisou escolher entre o emprego e a vida de um menino. Essa é a história de Dona Conceição. Uma brasileira de 47 anos que foi empregada doméstica na casa da família Jackson e que um dia fez a coisa mais corajosa que alguém pode fazer: enfrentar um pai. Conceição Silva tinha chegado aos Estados Unidos em 1971, 8 anos antes dessa noite. Veio do interior do Maranhão com uma mala pequena, um terço no pescoço e um endereço rabiscado num pedaço de papel. Uma prima distante que prometeu ajudar. A prima não ajudou muito, mas Conceição tinha algo que não dependia de ninguém: teimosia. Aprendeu inglês ouvindo rádio. Trabalhou limpando escritórios de madrugada, depois hotéis, depois casas particulares, até que em 1975, através de uma agência de empregos, ela foi contratada para trabalhar na casa da família Jackson em Havenhurst Avenue, em Encino, Califórnia. Uma casa grande, bonita por fora, pesada por dentro. Conceição conhecia cada canto daquela casa, cada mancha no tapete, cada risca na parede, cada porta que rangia à noite, e conhecia cada membro da família. Os meninos barulhentos, a mãe Catherine, gentil e cansada, e o pai, Joseph Jackson, um homem que Conceição respeitava com a boca e temia com o coração. De todos os filhos, Michael era o que mais ficava no seu caminho. Não por ser famoso, embora já fosse, aos 21 anos, conhecido no mundo inteiro, mas porque ele era o único que a cumprimentava pelo nome. Bom dia, Dona Conceição, todos os dias, sem falta. Enquanto os outros passavam por ela como se ela fosse parte da mobília, Michael parava. Perguntava como ela estava. Às vezes ficava na cozinha enquanto ela trabalhava, só para ter companhia. Contava piadas ruins. Ria delas, mesmo assim. Conceição havia criado 4 filhos no Brasil, deixado todos para trás quando emigrou. Algo nela reconhecia Michael como se ele fosse o 5º, e algo nele reconhecia nela uma mãe que o olhava sem querer nada em troca. Mas Conceição também via outras coisas. Via Michael ensaiar por horas no estúdio dos fundos, sem parar, até os pés sangrarem dentro do sapato. Via Joseph entrar no estúdio com aquela expressão fechada e sair de lá com Michael atrás, ombros caídos, olhos no chão. Via as marcas, não físicas, não mais. Michael tinha 21 anos. Joseph não levantava mais a mão, mas havia outras formas de machucar. As palavras que chegavam até a cozinha quando a voz de Joseph subia: "Você é feio. Sem mim você não é nada. Eu construí você e posso destruir você." Conceição esfregava o chão e fingia não ouvir. Mas ouvia tudo. Era uma terça-feira, outubro de 1979. Michael tinha acabado de lançar Off the Wall. O álbum era um sucesso enorme, mas não enorme o suficiente, segundo Joseph. Podia vender mais. Você segurou. Você sempre segura. Conceição estava no corredor quando ouviu a briga começar no escritório. Vozes altas, depois mais altas ainda. Ela parou, a mão no cabo da vassoura. Não é da minha conta, pensou. Mas então ouviu algo diferente, um choro. Não era o choro de raiva que ela já conhecia. Era outro, mais fundo. O tipo de choro que sai quando algo dentro de alguém finalmente quebra. Conceição se aproximou da porta do escritório, entreaberta. Ela olhou pela fresta. Michael estava sentado no chão, de joelhos, a cabeça abaixada, os ombros sacudindo. Joseph estava de pé sobre ele, apontando o dedo. "Chora que nem criança. Você sempre foi fraco.
Eu deveria ter te deixado em Gary. E então Joseph disse uma coisa que Conceição nunca esqueceu. Você não existe sem mim. Pode gravar isso na memória. Michael levantou o rosto e Conceição viu seus olhos, vazios. Não era tristeza, era outra coisa. Era o olhar de alguém que está começando a acreditar no que está ouvindo. E foi aí que Conceição empurrou a porta. Joseph se virou, surpreso. O que você está fazendo aqui? Conceição respirou fundo, o coração na garganta. Vim recolher os copos, Sr. Jackson. Sai daqui, estou no meio de uma conversa. Com todo respeito, ela disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Eu não consigo sair. Joseph estreitou os olhos. O quê? Conceição entrou mais um passo na sala. Olhou para Michael, que a encarava com uma mistura de surpresa e terror. Como se dissesse, não faça isso, você vai se machucar. Mas ela continuou. Eu trabalho nessa casa há 4 anos. Eu limpo, eu cozinho, eu cuido. Eu nunca disse nada que não fosse me pedir. Mas hoje eu preciso dizer uma coisa. Joseph cruzou os braços. A expressão era de incredulidade pura. Você tem 10 segundos antes de eu te demitir. Então, eu tenho 10 segundos. Ela se virou para Michael. Levanta, Michael. Michael piscou. Levanta. A voz de Conceição era gentil, mas firme como parede. Devagar, Michael se levantou. Ela olhou para Joseph. Esse menino fez o mundo parar para ouvi-lo cantar. Ele tem 21 anos e já fez mais do que a maioria das pessoas faz em 100 anos. E o senhor está aqui, nessa sala, fazendo ele acreditar que não vale nada. Joseph abriu a boca. Você não sabe do que está falando. Sei, porque eu ouço, todo dia, as palavras que o senhor planta nele. Ela bateu levemente no próprio peito. Palavras crescem aqui dentro, e as que o senhor planta são ervas daninhas. Silêncio. Joseph olhou para ela. Depois para Michael. Depois para ela de novo. A raiva no rosto dele era visível. Mas havia algo mais. Uma hesitação. Como se ninguém nunca tivesse ficado de pé na frente dele daquela forma. Você está demitida, ele disse finalmente. Eu sei. Conceição não se moveu. Mas o que eu disse ainda é verdade. Joseph saiu batendo a porta. Michael ficou parado, olhando para Conceição. Por que você fez isso? Ele sussurrou. Porque eu tenho 4 filhos no Brasil que eu não pude criar. E toda vez que eu olho para você, eu vejo o filho que eu queria ter podido proteger. Michael ficou em silêncio por um longo momento. Então ele abraçou ela, forte, como criança abraça a mãe. Conceição fechou os olhos. Ele errou, ela murmurou. Você existe sem ele. Você sempre existiu sem ele. Tudo que você tem vem de dentro de você, não do medo que ele planta. Michael não respondeu, mas ela sentiu ele respirar fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, Conceição foi embora, sem cena, sem drama. Pegou suas coisas, agradeceu a Catherine pela gentileza de sempre e saiu. Catherine a abraçou na porta. Você é uma mulher boa, Conceição. Muito boa. A senhora também, Conceição respondeu. Cuida dos seus filhos. Ela foi embora sem olhar para trás. Passou os meses seguintes trabalhando em outras casas. A vida continuou, menor, mais simples, mais limpa. E então, 6 meses depois, ela recebeu um envelope, sem remetente. Dentro, um cheque, generoso, e um bilhete escrito à mão. Dona Conceição, eu gravei uma música nova. Quando eu estava no estúdio com medo de não conseguir, eu lembrei do que a senhora disse. Tudo que você tem vem de dentro de você, e eu consegui. A música se chama Don't Stop Till You Get Enough. Ela é um pouco sua também, Michael. Anos depois, em 1983, Conceição estava na casa de uma amiga quando o programa de TV começou. Motown 25. E Michael Jackson surgiu no palco.
fez o moonwalk pela primeira vez diante do mundo inteiro. A plateia explodiu. Conceição levou a mão à boca. Lágrimas desceram pelo rosto dela sem avisar. A amiga perguntou: "Você conhece ele?" Conceição sorriu. "Conheci, uma vez. Essa história é ficção, mas a dor é real." Joseph Jackson foi, de fato, um pai que usou o medo como ferramenta, que moldou gênios e quebrou crianças ao mesmo tempo, que construiu um império sobre as costas de filhos que nunca tiveram direito de ser apenas crianças. E Michael carregou isso para sempre. O que essa história pergunta é simples. E se alguém tivesse ficado de pé na frente dele? Não um advogado, não um empresário, uma mulher comum, com vassoura na mão e coragem no coração. Às vezes, as pessoas que nos salvam não têm poder nenhum, só têm a coragem de dizer a verdade quando todo mundo está em silêncio. Se essa história te tocou, compartilhe, porque em algum lugar, agora mesmo, há uma criança ouvindo que não vale nada. E talvez só precise de uma pessoa que pare, que olhe, que diga: "Levanta, você existe." Tudo que você tem vem de dentro de você, e isso ninguém pode tirar.